Ando aqui então mais uma transmissão da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica, com os nossos mini treinamentos diários sobre empreendedorismo geotécnico. Nessa quinzena no fim dessa semana, que se inicia hoje, soluções de contenções. A aula de número 13 da nossa grade de curso, que está no site www.dynamis.com.br, como está aí na tela do computador. O nosso objetivo, então, é desenvolver o empreendedorismo geotécnico e vamos dar prosseguimento, então, a esse mini treinamento da parte de temática, que é soluções de contenção. E aqui nós estamos falando, né, da questão referente ao programa de investigação geotécnica, que deve ser feito por alguém com experiência e deve ter o tipo, quantidade, localização. E nós, como laboratório que somos também, a gente vê muita dificuldade nesse programa de investigação geotécnica. Muita dificuldade, somente na questão de coleta de amostras. Tá? Aqui é um quadro mostrando, então, a relação de consultor que programa as investigações geotécnicas, fazer as investigações que deve ser acompanhada pelo consultor, depois a interpretação do consultor geotécnico, e aí um quadro resumo, um diagnóstico dos parâmetros. Tá? Nós queremos destacar aqui o conhecimento trino. O conhecimento trino está mostrando aqui vários colegas falando da importância das investigações geotécnicas, e elas têm muita incerteza, que nós estamos falando aqui, necessitando todo um cuidado na programação de investigação de campo e de laboratório. Poropressão é uma coisa muito importante, fundamental, talvez as coisas de maior dificuldade na hora de falar de parâmetros de solo, é entender como funciona, porque a poropressão varia em função da umidade e entre outras variáveis. Né? Aqui é um destaque do que é a poropressão, aqui também, como isso afeta a tensão efetiva, e aqui um gráfico mostrando na envoltória de cima sem o efeito da inundação, e a azul embaixo com a redução de resistência em função da inundação. Sazonalidade é outra coisa importante. Chuva, lençol freático, infiltra, evapora. E como que é a sazonalidade da variação do nível d'água, e isso afeta, como eu já falei, as poropressões e, consequentemente, a resistência do solo. Então, saber o nível d'água, onde está e onde ele pode estar, que a gente chama sazonalidade, é fundamental aí, então, por causa dessa redução de resistência. E aqui alguns exemplos da sazonalidade e como ela pode afetar a estabilidade de um talude. Feições reliquiares é outra coisa muito importante, que precisamos sempre de um geólogo aí para entender como isso pode afetar o problema. Aqui, consequência dessa questão das feições reliquiares que afetam frontalmente como definir o parâmetro de resistência em solos que têm xistosidade. Aqui, exatamente um condensado sobre essa questão, e a partir do PGG a gente define as camadas representativas e como essas camadas representativas do maciço podem ser caracterizadas em termos de curva tensão-deformação, poropressão, e como o efeito da água pode reduzir o parâmetro de resistência. E tudo isso para chegar nos parâmetros de cálculo. Então, nós temos que tomar cuidado nos cálculos com materiais com diferentes deformabilidades para haver uma compatibilização de deformação ou deslocamento, de tal forma a conhecer realmente essas resistências e defini-las aí para cada solo, para cada camada. Temos correlações, as correlações eu tenho muito cuidado, a gente deve usá-las sim, mas com muito cuidado,
porque elas pressupõem coisas que não necessariamente vai estar naquela situação que nós temos, no cenário que nós temos para cuidar, para fazer o projeto. Daí a grande importância, então, de fazer os ensaios triaxiais e acompanhados. Nós estamos querendo desenvolver, querendo não, nós estamos desenvolvendo como filmar os ensaios de tal forma a dar uma tranquilidade para o corpo geotécnico, desde a entrada no laboratório e a moldagem de corpo de prova até a ruptura do corpo de prova. Mas também, não menos importante, é o que vem lá do campo, desde a moldagem do campo até chegar no laboratório. Aqui é falando das incertezas, estudo de sensibilidade, os problemas de incerteza são terríveis na parte de geotecnia, como nós estamos mostrando em alguns gráficos aqui. Por isso que a gente tem que fazer estudos de alternativa, vendo a sensibilidade desses parâmetros, né? Aqui é um estudo de alternativa de muros de arrimo, né? Como várias soluções de contenções, que é exatamente o objetivo desse curso, que sempre nós devemos estar fazendo estudos de alternativas com as diversas alternativas que podem ser cotejadas para uma solução de contenções. Esse livro nós comentamos toda hora, né? E nele, na década de 80, já o pessoal do IPT, para o pessoal do DR, fez uma série de soluções típicas para taludes, para contenções, para verificar a estabilidade de taludes e poder solucionar os problemas de talude de uma forma geral. Problemas de trinca, nível d'água surgindo no talude jusante, né? Problema de formas diferentes em função do PGG de romper, problema de estabilização superficial de taludes, né? Erosão, ruptura superficial, problema de material rochoso, né? Vamos dizer assim, não gosto bem dessa palavra rochoso, mas material solo saprolítico, né? Ou saprólito, e até rocha e blocos, enfim, soluções de proteção superficial. Às vezes a solução é retaludamento em escavação, às vezes é retaludar e reaterrar com sacos de solo cimento, proteção vegetal. Então, tem vários tipos de alternativas para a gente resolver o problema de estabilidade superficial, é o que nós estamos falando agora, inclusive a biogeotecnia, os materiais que podem ser utilizados, que hoje temos a indústria dando a facilidade de encontrar esses materiais, o vetiver, a bioengenharia aplicada aí nos gabiões, com os materiais orgânicos preenchendo esses gabiões, problema de drenagem e proteção superficial, não só a permanente, mas, sobretudo, o problema da provisória. Ainda falando de drenagem e proteção, temos aí a estabilidade com material vegetal, drenagem, e aí nós estamos entrando já nos muros de arrimo de concreto, gravidade. Aqui está o concreto ciclópico primeiro, depois vai vir outros tipos de muro de arrimo. São soluções mais antigas, eu diria assim. Concreto ciclópico, mas tem lugar que ela é a melhor, assim como o gabião, é uma outra solução antiga, por gravidade. Depois vocês vão ver porque que eu falo antiga. Sacos de solo cimento. E aqui nós terminamos o que queria expor nessa apresentação. Tá? E eu queria, então, só fechar essa apresentação falando que, de novo, nosso objetivo no mini treinamento é fazer uma manchete. É como aquele jornalista que pega um jornal e ele comenta só algumas manchetes e, é lógico, querendo levar o ouvinte a ler a reportagem como um todo e ficar por dentro dos grandes lances, né? Hoje, falando em grandes lances, nós queremos, a partir da semana passada, estar em todos os lances, por uma revelação muito importante que tivemos, e isso na empresa, né? E falando em lance, então, aqui no mini treinamento, é que nós temos o workshop das 16 às 17 para tirar dúvidas. E o grande problema que a gente vê
a dificuldade do ser humano em transformar o que está sentindo, transformar numa pergunta, numa dúvida. A nossa sociedade está tão egocentrada que ela não ouve e tira a dúvida. Ela ouve, interpreta e julga. Isso é muito sério. Mas isso não é assunto aqui para a primeira parte nossa. Então vamos para a segunda parte do nosso mini treinamento de hoje, que é com relação